Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Ou você pode assistir as reprises no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras, e lá tem todos os vídeos de nossos programas. Ou você pode ir no Facebook também, lá vai ter todos os links de todos os programas que nós apresentamos aqui. E lá mesmo você pode fazer a sua pergunta, caso você tenha alguma pergunta ou até mesmo uma sugestão. Ou também pode nos enviar no WhatsApp, o telefone é 16 99299 9452, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonissa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, e é uma imensa alegria compartilhar as escrituras. José Odair, já é o terceiro programa que nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, esclarecendo aí algumas questões, tratando alguns temas bem importantes do livro de Apocalipse. E a ideia inicial era falar sobre a questão do preterismo ou futurismo. As 7 igrejas de Apocalipse, aquela mensagem, as 7 igrejas de Apocalipse, elas ocorrem no passado ou ela ainda faz parte de nossos dias? Nós podemos pegar lições para aplicar em nossos dias. Antes da resposta, vamos falar com Deus? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Damos graças ao Senhor pela salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe a este mundo, trouxe a todos nós, e pedimos que o Senhor abençoe para que possamos manejar a tua palavra de maneira eficiente, que venha trazer edificação a todos que ouvirem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, essas questões são bem importantes para as pessoas, né, em nossos dias, que talvez não tenham tanta informação do livro de Apocalipse. E há grupos ensinando que todo o livro de Apocalipse praticamente já aconteceu no passado. Por isso o termo preterismo. Aconteceu no passado, no ano 70, né, quando é destruído ali o templo de Jerusalém. Então toda a tribulação, todos os acontecimentos do livro de Apocalipse está lá. E no programa passado nós paramos aqui em Apocalipse no capítulo 2, onde nós já começamos ali na carta à igreja de Éfeso. E vamos dar continuidade então hoje. Exatamente, nós estávamos falando a respeito da luta que os efésios travaram com os falsos apóstolos e acharam eles mentirosos. Nesse quesito, a igreja de Éfeso tem sido muito mais fiel, foi muito mais fiel do que tem sido a igreja atual. Porque as igrejas atualmente, muita gente está abraçando essa ideia de clericalismo, né? Que uma pessoa assume como um líder maior da igreja, e tem abraçado a ideia de apóstolos, né? Então isso tem sido algo muito ruim. Lembre-se que se você tiver na igreja um líder e as coisas serem concentradas nele, não vai haver liberdade para o Espírito Santo atuar, concedendo dons às pessoas, evangelistas, mestres, doutores, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, enfim, todos os outros dons que nós podemos encontrar no Novo Testamento, que o Espírito Santo concede. Tudo é concentrado em uma pessoa. Isso limita demais a ação do Espírito Santo, e a maioria das igrejas denominacionais hoje em dia tem um único líder. E nós estamos vendo na palavra de Deus que a palavra pastor, bispo, presbítero e ancião são sinônimos, e que em uma igreja local vai haver vários pastores, vários presbíteros, ou vários bispos, ou vários anciãos. Você escolhe a maneira como vai chamar. Em uma das nossas igrejas chamamos de os anciãos, outros chamam os presbíteros, outros podem chamar de bispos e outros podem chamar de pastores. É a mesma coisa, não é grau eclesiástico, né? E isso, infelizmente, predomina na maioria das igrejas. Então, o Senhor Jesus estava elogiando a luta, a paciência, a fidelidade com a qual os efésios defenderam o nome do Senhor Jesus. Só que nesta luta, pelo caminho que aconteceu, eles perderam o seu primeiro amor, como diz o Senhor Jesus no versículo 4.
tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor, né? Então, parece que se trata como regra, viu? Que existe um primeiro amor e que nós vamos passar pelo primeiro amor, e parece que é uma regra na vida cristã, mas não é. O Senhor Jesus está dizendo que deve ser o nosso amor para com Ele constante, que aqui pode significar o primeiro amor em lugar mesmo, aquele que nós amamos acima de todas as coisas. Nós jamais podemos deixar de amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E os efésios lutaram e nessa luta perderam o seu primeiro amor. O seu amor esfriou. E não é uma regra perder o primeiro amor. Muito pelo contrário, isso entristece muito o coração do Senhor Jesus quando uma igreja esfria e perde o seu primeiro amor, e quando isso acontece individualmente também. Talvez você pode lembrar na sua vida cristã que houve um tempo em que você amava mais o Senhor Jesus. Você orava com mais fervor, você lia a palavra de Deus com mais interesse, ia à igreja e junto com os irmãos cultuava o Senhor Jesus com a intensidade do seu coração, e hoje isso não acontece mais, né? Se isso está presente na tua vida, Deus não está feliz com isso. O Senhor Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. E qual é a condição para que nós possamos retomar esse primeiro amor, retornar ao primeiro amor, né? O versículo 5, o Senhor Jesus dá uma ideia. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, o que ele está dizendo? Para que você comece o caminho de volta para ter esse fervor novamente, ou individualmente ou como igreja, a primeira coisa que você deve fazer é lembrar de onde você caiu e arrepender-se. Então o que acontece? Eu tenho visto muitas coisas seguirem da seguinte forma: a pessoa tem um problema na igreja, né? E ela esfria por causa disso, um problema de relacionamento, e ela não mais tem a mesma alegria. O que ela faz? Ela muda de igreja, né? Ela às vezes muda de cidade. Mas é esse o conselho do Senhor Jesus? Não. O conselho do Senhor Jesus é: lembra-te de onde caístes. E aí você, lembrando de onde você caiu, evidentemente que você tem que ir e consertar as coisas. Não adianta você frequentar uma igreja e se esfriar naquela igreja e ir para outra igreja, achar que você naquela outra igreja então vai recuperar esse fervor. Não adianta isso, né? O Senhor Jesus diz: lembra-te de onde caístes, e depois você arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então haveria um juízo para a igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus traria sobre eles se eles não se arrependessem. E o juízo era remover do seu lugar o seu candeeiro. Você tem alguma ideia do que o Senhor Jesus quis dizer com isso, Rafael? Ô José Odair, então eu acredito que remover o candeeiro seria a destruição da igreja local, do templo, né? Não que Deus vai destruir o templo assim, fisicamente, mas as pessoas vão se dispersar e aquele trabalho vai acabar. Exatamente. Eu também acredito da mesma forma. Eu me lembro de um irmão contando para mim que congregava em uma igreja em São Paulo, né? E que aquela igreja com o tempo esfriou e os irmãos não se davam mais, havia mais discussão do que comunhão. E o que aconteceu que a prefeitura veio e desapropriou o prédio e falou para que aqueles irmãos não poderiam mais ficar ali, então cada um foi para uma igreja. Acabou o trabalho. E o candeeiro foi removido daquele lugar, né? O trabalho acabou. Eu acredito que é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer, para que o juízo que ele daria a essa igreja era remover os membros, e esses membros evidentemente iriam para outras igrejas locais. Se eles não se arrependessem e se eles não voltassem e praticassem as primeiras obras, era isso que iria acontecer com eles. É como eu interpreto esta passagem. Agora o Senhor Jesus, conversando falando para a igreja de Éfeso, ele diz que viu outro ponto positivo nesta igreja. Versículo 6 diz: tem, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom,
o Senhor Jesus não odiava pessoas, assim como a igreja não odiava a pessoa, mas odiava as obras que as pessoas faziam. E agora ele diz que odiava a obra dos nicolaítas, a qual também ele odiava. Isso era um ponto favorável para a igreja de Éfeso. Então, o que seria odiar as obras dos nicolaítas? O que seria essas obras deles? Bom, são heresias disseminadas na igreja, falsas doutrinas, não é? Bom, eu tenho a visão de que nós devemos ir para o significado da palavra. A palavra nicolaítas vem de duas palavras grego, Nikolaos, que significa literalmente vencedores da laicidade, né? Então, o que isso significa? Os nicolaítas, os que venceram a laicidade, vencer os laicos, né? Eu acredito que aqui nós estamos diante de nós esse ensinamento que é disseminado na maioria das igrejas, de que existe os clérigos e existe os leigos, né? Quando houve a reforma protestante, foi uma bênção, evidentemente. Eu não sou como alguns que nem comemoram a reforma. Eu acho que foi um mover realmente de Deus ali. Mas o que aconteceu? Os reformadores saíram do catolicismo romano, mas trouxeram muitas coisas de lá, né? Agora, já perguntaram para nós a que grupo nós pertencemos. Pertencemos ao grupo dos irmãos, que veio ali a partir de 1830 aproximadamente, e é conhecido também como a reforma eclesiástica, porque enxergamos nas escrituras que o fato de você dividir os cristãos entre clérigos e leigos, entre aqueles que são pastores e aqueles que são cristãos comuns, e isso não é da palavra, conforme a palavra de Deus. Isso é um erro, né? E é um erro grave, porque, olha, limita, como nós já temos insistido, a atuação do Espírito Santo demais. Para que uma pessoa possa exercer plenamente o seu dom espiritual, plenamente o seu dom de ensinar, é necessário que ele passe por estudos e que ele defenda uma confissão de fé e que ele tenha lealdade para com aquele grupo, que ele tenha uma ordenação. Bem, nada disso nós podemos embasar nas escrituras. Então, nicolaítas, vencedores da laicidade. Eu acredito que aqui é o início desse sistema clerical, porque existiam pessoas que, como o apóstolo Paulo alertou, se levantou diante os anciãos de Éfeso e falava coisas para atrair os discípulos após si. E também tinha aqueles que queriam autoridade na igreja, pois eles se reivindicavam o título de apóstolos, mas não era. Então, ali em Éfeso, já nos primeiros passos do cristianismo pós-apostólico, nós vemos que existiu pessoas que quiseram implementar essa doutrina na igreja, que hoje nós vemos muito bem implementado, e o Senhor Jesus não gosta, aliás, ele odeia esse tipo de ensinamento. Então, eu acabei acertando a resposta. Então, é uma heresia disseminada dentro das igrejas. Quem disse que para uma pessoa dar um estudo, juntar um grupo e dar um estudo, quem disse que precisa de faculdade de teologia, mestrado, ou de repente uma autorização lá da central, do presidente principal da central que está em outro estado, ele tem que autorizar você a dar um estudo, por exemplo, com os jovens na igreja? Quem disse que tem que ser assim? Isso são confissões de fé humanas, extra-bíblicas, que veio, infelizmente, isso veio do catolicismo, né? O clericalismo veio deles, e hoje isso é disseminado dentro das igrejas normalmente, como se fosse uma doutrina bíblica sadia. Você é sujeito a um homem, você tem que silenciar sua boca, não pode falar nada, porque você é sujeito àquela autoridade humana. Isso é totalmente antibíblico. E sabe, essas pessoas, como o apóstolo Paulo disse que eles queriam dominar o rebanho, eu já tive a oportunidade de pregar em muitos lugares, e houve lugares em que eu fui que as pessoas achavam que eu era pastor. E é impressionante o tratamento Chama a gente pastor, chama eu também de pastor. E é impressionante o tratamento que eu recebi. Eu me lembro de uma ocasião que me chamou bastante atenção, que eu ia pregar no casamento de uns amigos, e quando eu cheguei naquela igreja, existia uma pessoa ali pronta para para ajeitar minha roupa, veio, ajeitou a gravata, e atrás dela tinha outra pessoa aflita querendo falar comigo, e ele dizia: pastor, vem aqui e vê se o microfone está na altura que você quer, sabe? E o tratamento foi outro.
para mim. E eu fui bem mais... Não é assim que a palavra de Deus apresenta, né? Mas, infelizmente, isso é um erro que está disseminado e que o principal problema é limitar a ação do Espírito Santo. Nessas igrejas, eu tenho feito estudos bíblicos com pessoas que pertencem a denominações que não sabem nada de dom espiritual. E eu pergunto, qual é o seu dom espiritual? Não sabe. Não sei. Né? E, aliás, não tem nem noção de dom espiritual, e não tem nem noção de como um culto deve funcionar. Né? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, como diz a 1 Coríntios 14, 26. E o problema também, porque a gente pega ali do século XIX para cá, tem se enfatizado muito dons extraordinários, né? Dons espirituais, entre aspas, em que a pessoa se sente diferente dentro da igreja espiritualmente. E ela não sabe se o dom dela é de evangelista, se o dom dela é de socorro, se o dom dela é de governo, ela não sabe. Então as igrejas têm enfatizado o dom qual? Nas tradicionais, principalmente, dom de mestre e dom de pastor, né? Menos de pastor, mais o de mestre. E nas igrejas mais carismáticas, dom de línguas e dom de profecias. Pronto. Quando você fala sobre dons, é esses dons que são enfatizados. E os outros dons que estão na Bíblia são totalmente apagados. E todos esses dons são manifestados em conjuntos de salvos. Toda pessoa salva tem pelo menos um dom. E o interessante é que esse trabalho que a palavra de Deus concede pelo Espírito Santo a algumas pessoas virou um título, né? Uhum. As pessoas são tituladas como pastores. E pior, eu tenho visto pessoas aí também que carregam o título de reverendo. Então, né? Isso aí é totalmente antibíblico. Quem nós devemos reverenciar é a pessoa de Cristo. Isso, porque quem que é um reverendo? É um homem comum como eu e você. O reverendo é aquele que é digno de reverência. Isso vem do catolicismo, 100%. Então, chamar uma pessoa de reverendo, digno de reverência, isso é completamente fora da palavra de Deus. E eu acredito que tudo isso está incluído aqui nesse ensinamento que o Senhor Jesus falou que odeia. Uhum. Odeia as obras dos nicolaítas. Lembrando que nicolaítas é Nicolaus, vencedores da laicidade. E o Senhor Jesus disse que a igreja de Éfeso tinha esse ponto positivo a seu favor. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, né? Agora o versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sempre nas igrejas vai ter uma promessa ao vencedor. E evidentemente que João ouviu muitas vezes o Senhor Jesus dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante aqui, Rafael, que esta carta, até o versículo 7, é endereçada à igreja de Éfeso. Mas olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Ou seja, isso aqui é uma mensagem para todos. Gente também. É para todas as igrejas absolverem esse ensinamento. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que ele está querendo dizer com isso, né? Quando a palavra de Deus menciona a árvore da vida pela primeira vez, menciona ali no jardim do Éden. Ali o homem vivia e ali o homem desfrutava de toda a plenitude das bênçãos de Deus e desfrutava da própria presença de Deus, que é a maior bênção, e de tudo que Deus havia preparado para o homem. Quando o homem pecou, o homem foi expulso do paraíso, perdeu acesso à árvore da vida e também perdeu todas as bênçãos que Deus havia preparado para ele. Agora o Senhor Jesus está dizendo que aquele que vencer, aquele que lutar pelo seu nome, aquele que for fiel, ele vai ter novamente a possibilidade de desfrutar plenamente da presença de Deus e de todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esta é a carta que o apóstolo João, né, que o João escreveu e enviou à igreja de Éfeso. Mais alguma coisa a acrescentar aqui ou podemos pular para a carta a Esmirna? Não, é bem interessante o que nós falamos aqui sobre as obras dos nicolaítas, que está focada aí 100% dentro do clericalismo. Só que as igrejas têm retirado a etimologia da palavra, né, que é o significado da palavra, que significa conquista, né? Em grego, laíta significa pessoas, ou aqueles que conquistam pessoas. Então eles retiram essa etimologia
um dos significados é aquele que não tem conhecimento aprofundado em determinada área. Então, o que acontece? Os nicolaítas, eles excluem aqueles que não têm conhecimento em determinada área. Ou melhor, eles é quem julgam quem tem conhecimento em determinadas áreas. É eles quem vão distribuir cargos dentro das igrejas. Esses aí são os nicolaítas, ou as obras dos nicolaítas. Quando você for escutar alguma pregação, uma mensagem, ou um vídeo, ou um artigo em um blog, em um site, eles não vão falar isso aí. Normalmente eles apagam, eles cancelam esse ensino para poder... E distorcem um pouquinho, né? Dizem que não. São seguidores de Nicolau, que é aquele que ensinava questões sobre casamento, né? Questões sobre casamento. Eles vão falar sobre isso para poder excluir isso tudo que a gente acabou de falar aqui nesse nosso programa. Bom, eu conheço igrejas bem tradicionais que elegem os seus presbíteros por intermédio de eleição, né? E também escolhe aquele que é o seu pastor. E que esse irmão que vai ser o pastor, ele fica sempre com a corda no pescoço. Porque a qualquer momento ele poderá ser destituído, né? E eles vão escolher outro. E eu tenho amigos que frequentam esses lugares que falam com frequência que o pastor não agradou e foi retirado, né? E que vai haver eleições para eleger outros presbíteros. Agora, quando isso é por eleição, né? Porque a palavra de Deus diz que isso é o dom dado pelo Espírito Santo. E é um serviço dado pelo Espírito Santo conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar os rebanhos de Deus. Não é por eleição humana. E também não vai ser destituído por homens. E isso vem por intermédio da ação do Espírito Santo na igreja. É muito grave. Pode ser que uma pessoa tenha o dom de pastor, pode ser que uma pessoa tenha sido levantada pelo Espírito Santo como presbítero da igreja local e não exerça porque ele não tem uma faculdade de teologia, né? Não sou contra você estudar teologia, não sou, muito pelo contrário. É bom demais. Né? Mas você impedir que o Espírito Santo levante uma pessoa que tem um dom espiritual, que essa pessoa seja um pastor na igreja, seja um presbítero, porque ele não foi eleito pela congregação ou não passou por uma faculdade de teologia, isso é completamente contra a palavra de Deus. E é triste, José Eldar, tem sistemas aí eclesiásticos, sistema episcopal ou sistema congregacional, e é sofrido esses pastores, porque às vezes eles são levados aí a cidades pequenas, conseguem montar grupos de estudos que logo se formam uma igreja. Ele pastoreia todo aquele rebanho. As igrejas têm aquele pastor como um líder espiritual. Ele tem trabalho naquela cidade. Logo há uma reunião onde outras pessoas retiram ele daquela igreja. Isso porque ele já fez amizade e praticamente se tornou a família daquelas pessoas. Então retiram o salário dele, retiram ele como pastor. E eu conheço casos de pastor, José Eldar, que entrou em depressão. E não foi só ele que ficou triste, foi toda a congregação que ficou triste porque perdeu o seu amigo, porque o pastor acaba se tornando ali um amigo da congregação. Então é triste, isso não é bíblico. Não se pode juntar um monte de gente e faz uma panelinha entre si e tira ali o pastor do cargo. Isso está totalmente antibíblico. Primeiramente, um líder espiritual já está errado. E depois, toda a igreja juntar para tirar o pastor, que igreja que é essa? Está tudo errado. E eu vi casos também de pessoas que ganharam notoriedade, né? E foram bem sucedidas ali na sua igreja. O que aconteceu, né? Eles foram promovidos a uma igreja maior. E para que ele pudesse ter um salário maior. E agora, veja se essa pode ser a motivação. Não pode ser, em hipótese alguma, motivação. Então nós estamos destacando alguns malefícios que esse tipo de erro doutrinário traz. Evidentemente que os malefícios são muito grandes, né? O apóstolo Paulo, quando ele trata do fato de uma pessoa ser levantada pelo Espírito Santo, é importante nós lermos a qualificação dessas pessoas, Rafael. Nós vamos encontrar em 1 de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar quais são as qualificações daquele que é levantado pelo Espírito Santo.
ele fala, esta é uma palavra fiel, estou lendo 1 Timóteo 3:1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou excelente trabalho. Episcopado é bispo, né? Se alguém almeja o bispado, vamos dizer assim, se posso usar essa palavra, o episcopado é o mesmo que bispo. Excelente obra deseja. Então não é cargo e não é título, é um trabalho. Né? Agora fala, é necessário, pois, que o bispo, né, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Infelizmente, hoje, para muitas pessoas, a palavra pastor é sinônimo de ladrão, né? Sinônimo de avarento. Agora ele fala, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Olha que interessante. Em relação à casa é o quê? Governo, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, em relação à igreja é governo? Não. Como terá cuidado da igreja de Deus? Vamos lembrar que numa igreja nunca vai haver um único bispo. Uma igreja que funciona conforme Deus tem determinado. Ela vai ter uma pluralidade de bispos, presbíteros, anciãos ou presbíteros, né? Então, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito ou novo, para que não se ensoberbeça e caia na condenação de diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, essas são as qualificações que serão exigidas para que uma pessoa seja um presbítero, um bispo, um ancião de uma igreja local. Um dos, né? Já que é errado haver apenas um bispo, um presbítero, um ancião, um pastor em uma igreja. Então este é o critério. Nós não podemos colocar outro critério que a palavra de Deus não exigiu. Né? A pessoa foi capacitada pelo Espírito Santo, a pessoa reúne essas qualificações, então ela pode ser um bispo, um presbítero, um ancião ou um pastor entre os demais da igreja local. E infelizmente está associado a imagem de um pastor com salário, né, dízimo. Então, por que as igrejas focam em um pastor principal, né, um líder principal e alguns secundários? Esses secundários aí, eles não têm o mesmo cargo eclesiástico do que o pastor principal. Então, eles normalmente são pessoas que trabalham, têm seus empregos fora. Esse principal pastor, normalmente, sobrevive de dízimos e ofertas. Isso vai sobrecarregar a igreja. Então, muitas vezes a igreja acaba por esse motivo, porque não tem como pagar o salário de um pastor. E eu não quero generalizar aqui, nem José Alder quer generalizar, tá? Mas a gente conhece casos assim. Eu mesmo conheço um caso de que uma igreja fechou, ou melhor, desculpa, não fechou, mas o pastor fez uma reunião com a igreja e puxou a orelha da igreja dizendo que a igreja era obrigada a pagar o salário dele, porque se a igreja não pagasse o salário dele, a igreja iria fechar. E por que tem apenas um pastor nessas igrejas? Normalmente tem apenas um pastor porque ele sobrevive de dízimo. Se dividir, rachar o dízimo da igreja para vários pastores, não vai dar para sustentar nenhum. Todos eles vão passar necessidades. Então por isso que eles se utilizam de um único pastor, né? Colocam um único pastor na igreja local. E depois, esse é um tema para os próximos programas, mas por isso que o dízimo não é mais obrigado aqui no tempo da igreja, não é obrigatório, assim, ofertas. Então muitos pastores podem ser, assim como missionários, terem o seu salário, né, porque todo trabalhador é digno do seu salário, mas outros poderiam sim muito bem trabalhar como o próprio apóstolo Paulo, que fundou várias igrejas e também era um trabalhador. Bom, então, o próximo passo nós lemos a carta que foi enviada à igreja de Esmirna. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom,
Agora nós temos chegado à igreja de Esmirna, que a palavra Esmirna é derivada da palavra mirra, que está associada à morte, aquele perfume, né? Aquela substância que eles passavam na pessoa quando ela morria. Então essa igreja, ela também está associada a muito sofrimento. Por isso o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja como o primeiro e último, né? Como quem tem autoridade, mas mesmo assim ele foi morto, mas ele reviveu. Então ele apresenta o Senhor Jesus como aquele que sofreu também, como aquele que morreu pelos nossos pecados. Inclusive o Senhor Jesus, quando ele foi repreendido por Pedro, Pedro dizia: "Isso de modo algum te acontecerá", quando Jesus falava a respeito da sua morte, né? E ele disse a Pedro: "Arreda de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus e sim dos homens. És para mim uma pedra de tropeço." Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: "E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me." Então ele não está pedindo para os seus discípulos fazer algo que ele não fez. Ele é o exemplo, que ele foi hostilizado por este mundo, ele foi odiado por este mundo e ele foi morto por este mundo. E os seus discípulos também seriam, como ele disse, que se o mundo odiou a ele, odiaria também os seus discípulos. E isso aconteceu muito aqui na igreja de Esmirna. Agora, como isso é atual, né, Rafael? Fala-se muito de homofobia, fala-se muito de fobia de tudo quanto é coisa, né? Mas dizem que se existe uma fobia no mundo hoje, a maior fobia que existe no mundo é a cristofobia. Porque os cristãos são perseguidos no mundo, né? Os cristãos de verdade, porque tem um falso evangelho sendo disseminado em que eles unem o mundo com a igreja e isso não causa espanto nenhum. É até legal, são os crentes liberais. E o perigo do liberalismo é muito grande, porque tem entrado em igrejas tradicionais. Igrejas batistas, presbiterianas têm sofrido com isso. Olha, então existem cristãos nas várias partes do mundo hoje sofrendo muito, sofrendo intensamente, sendo perseguidos. E quando eles leem essa carta, imagine o alívio, né? O Senhor Jesus, o meu Senhor, morreu e reviveu. Aliás, um dos grandes mártires da história, que é conhecido a sua história no meio cristão, veio desta igreja, que é Policarpo de Esmirna, né? Você pode encontrar aí facilmente a narrativa da sua morte. Então ele foi capturado, ele foi levado à presença da autoridade romana para negar a Cristo, ele foi forçado a negar a Cristo, e ele disse: "Há 86 anos que eu o sirvo e ele nunca me fez mal, como que eu agora o negaria?" Né? Então ele não fez isso, e a autoridade dizia: "Mas eu tenho feras." Ele dizia: "Manda." Eu disse: "Mas eu vou te queimar no fogo." Ele disse: "Olha, o fogo que você acendeu se apaga, mas o fogo que Deus acendeu nunca jamais se apagará." E assim Policarpo de Esmirna foi martirizado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus fala: "Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza." Mas veja que Jesus não julga como homem. Ele diz: "Mas tu és rico, e a blasfêmia do que se diz judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás." A palavra de Deus diz que existem pessoas que são descendentes fisicamente de Abraão, né? Mas não são dignos de levar o nome de judeus. Não são o Israel de Deus, né? E agora essas pessoas dizem judeus, mas eles não têm a mesma fé de Abraão. O Senhor Jesus chegou a dizer aos fariseus, aos líderes religiosos, que eles não eram filhos de Abraão, porque se eles fossem filhos de Abraão, eles amariam o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Senhor Jesus diz: "Não, vocês não têm as mesmas obras de Abraão. Na verdade, o vosso pai é o diabo." E aqui eram pessoas que eram judeus, né, por descendência carnal, mas espiritualmente eles não eram judeus, e eles também perseguiam a igreja aqui na cidade de Esmirna. Vale lembrar o porquê que os cristãos estavam sendo grandemente perseguidos aqui. Porque a cidade de Esmirna era a cidade onde se cultuava o imperador de Roma, né? E anualmente era obrigatório que eles queimassem uma pitada de incenso ao imperador. E essa atitude rendia a eles um certificado de que eles haviam adorado o imperador. E aí você pegando esse certificado de que você era leal ao Império Romano, ao imperador, você então poderia adorar o Deus que você quisesse, né? Mas os cristãos jamais iriam aceitar queimar incenso ao imperador romano. E por isso eles eram mortos ali e sofriam muito. Agora o Senhor Jesus vem
E ele não diz para eles uma mensagem assim, olha, o sofrimento de vocês vai acabar. Pelo contrário, ele diz no versículo 10, não tema as coisas que hás de padecer. Né? Ou seja, ele está dizendo que vai vir mais tribulação ainda, vai vir mais angústia. Agora, esse tipo de cristianismo está sendo esquecido. O cristianismo sem cruz, o cristianismo sem perseguição, o cristianismo sem sofrimento. Agora, a palavra de Deus diz que nós estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. A.W. Tozer, um escritor cristão, ele disse que o mundo ele não é um parque de diversão. O mundo é um campo de batalha. E o soldado, ele não procura ser feliz no campo de batalha. O soldado, o sonho dele é que a luta acabe, é que a guerra acabe e que ele vá para casa. E lá na sua casa ele vai ser feliz. Como a palavra de Deus diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus. Infelizmente, os cristãos de hoje têm sua pátria aqui neste mundo, a sua glória aqui neste mundo. Estão querendo ser cabeça e não cauda, né? Para usar uma expressão aí. Estão comum, querendo obter o melhor desta terra, né? Para usar outras passagens bíblicas mal utilizadas que eles usam. Evangelho da prosperidade. Isso. Enfim, que tipo de cristianismo é esse? Que não tem nada a ver com as escrituras. Agora o cristianismo de ser perseguido até pela sua família, né? De ser perseguido por aqueles que outrora eram seus amigos. O cristianismo de carregar a cruz tem ficado para trás. Isso. E a lição que nós temos aqui em Esmirna é que o cristão será hostilizado pelo mundo. O cristão não vai se tornar amigo deste mundo. E o Senhor Jesus deixa muito claro que assim será, e Paulo diz, todos que quiserem viver piamente a Cristo padecerão perseguições. Então o apóstolo João, escrevendo aqui por ordem do Senhor Jesus Cristo a igreja de Esmirna, ele diz, não temas coisas de padecer, o diabo lançará mão de alguns de vós e colocará na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Né? Alguns atribuem essa tribulação de 10 dias a 10 ondas de perseguição que vieram por intermédio do Império Romano. Agora, qual é a exortação do Senhor Jesus? Ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós aprendemos com o apóstolo Tiago que a coroa da vida será dada, é um galardão, né? Assim como a coroa da justiça, assim como a imarcessível coroa da glória, assim como a coroa incorruptível, né? Temos ali a coroa incorruptível em 1 Coríntios capítulo 9, temos a coroa da vida em Tiago capítulo 1, temos a imarcessível coroa da glória em Pedro capítulo 5, 1 Pedro, e temos a coroa da justiça em 2 Timóteo capítulo 4, são galardões. E aqui em Apocalipse novamente vemos a coroa da vida, que é dada a quem? Segundo Tiago, ele diz que bem-aventurado o homem que suporta bem a tribulação, que depois de ter padecido todas as coisas, ele receberá a coroa da vida. Então a coroa da vida é um galardão para aquelas pessoas que passam por provações, que passam por tentações e vencem, né? E passam bem e glorificam o nome de Deus em meio à tribulação. E isso iria acontecer com a igreja de Esmirna. Eles iriam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio à tribulação. E aí eles seriam fiéis até a morte, esse seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é que se eles fossem fiéis até a morte, eles receberiam a vida eterna. Não é isso. Aqui, eu já vi muitas pessoas afirmarem isso. Eu me lembro de uns amigos que diziam para mim, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas totalmente fora do contexto, né? O que está dizendo aqui é um galardão, uma recompensa que os cristãos de Esmirna iriam receber por glorificarem o Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a tribulações. Porque aquele que é salvo, ele vai ser salvo como que através do fogo. O Pedro fala isso, e lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando fala sobre o galardão, fala a mesma coisa. Então nós seremos salvos como que através do fogo. Interessante, Zé Dair, que eu tenho aí nas redes sociais, eu tenho debatido muito essa questão aí da teologia da prosperidade. Eu tenho condenado a teologia da prosperidade, eu tenho dito aí claramente que isso é uma heresia. Aí eles dizem que eu sou filho do diabo, porque os filhos de Deus não podem sofrer. Aí eles vão atribuir o sofrimento da igreja primitiva às perseguições. Eles não conseguem entender que nós passamos por dificuldades, provações todos os dias. E bem-aventurados, difamados, perseguidos por causa do nome de Cristo. Isso, e eu lembro de
os apóstolos lá em Atos, né? Eles saíram felizes da prisão porque eles falaram, olha, fomos considerados dignos de receber açoites pelo nome do Senhor Jesus. E isso foi um sinal de alegria para eles. Então, a igreja de Esmirna iria sofrer muito. Eu imagino o conforto que esta carta pode trazer a cristãos que vivem em países muçulmanos, que vivem em lugares onde a palavra de Deus não pode ser pregada, e estão sendo perseguidos, estão sendo mortos pela sua fé, e são milhares e milhares de pessoas que têm sido perseguidas no mundo inteiro. E não pense que isso está longe de nós. Há poucos dias, a perseguição quase que se abate totalmente sobre a Bolívia, né? Bem pertinho de nós aqui, o governo estava pronto a começar a proibir igrejas cristãs. Isso. Então, lembre-se que no nosso país existia até pouco tempo atrás a mesma ideologia que tem lá, né? Então ele não fez isso porque viu que ele não teria tanto apoio e ia pegar mal. Mas se ele tivesse apoio, hoje nós teríamos perseguições aqui ao nosso lado. Né? Bom, já na Colômbia ainda tem a perseguição na Colômbia. Ok. Continuando, só para concluir, a carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, não é só Esmirna, mas às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Eles poderiam morrer fisicamente, mas nunca a segunda morte. A segunda morte é a morte que vai se abater sobre os não salvos, né? E aqueles que não são salvos, que não são achados escritos no livro da vida, sofrerão o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Eles poderiam morrer fisicamente, mas nunca iriam experimentar o dano da segunda morte. Glória a Deus. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão? Pode nos enviar sua pergunta lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais.